Salve os irmãos na paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 37. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 37. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 37. A epígrafe do texto diz: a cura da sogra de Pedro. Versículo 37 diz assim: e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, aqui está meu tema, entrou em casa. Tema esse desta noite: Jesus entrou em casa. Amém? Entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Amém? Amém? Você pode se assentar. Glória seja dado ao nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que certa vez Jesus estava a ser expulso de Nazaré. Após Jesus ser expulso de Nazaré, o texto diz que surge a oportunidade de Jesus adentrar em casa de Simão. E eu quero frisar esta palavra que nós acabamos de ler: Jesus entra em casa. Esse é o desejo do nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, é entrar em nossas casas, para reinar também sobre, não só a nossa vida, mas também sobre as nossas casas. Vejamos que o texto vem dizer que havia uma casa, e esta casa é a casa de Simão. E pelo fato de ser a casa de Simão, o texto também diz que havia uma debilidade sobre a sua casa. E qual era esta debilidade? A debilidade que havia alguém que estava enfermo. Nós não sabemos a gravidade e nem o início desta enfermidade. A palavra do Senhor vem dizer que a sogra de Simão Pedro estava enferma, e a febre era muita. É bom lembrarmos que a febre, ela é ocasionada por um tipo uma inflamação interna de nossas vidas. E pelo fato desta febre ter chegado na vida daquela mulher, aquilo que ela tinha de mais precioso, que nós vamos descobrir no final do versículo 39, que é servir, é interrompido. E nessa noite Jesus, ele deseja adentrar sobre a nossa casa. Porque dentro das nossas casas, infelizmente, são ocasionados maiores problemas de nossas vidas. A nossa vida é um turbilhão, é correndo para cá, é correndo para lá. Quem tem filho tem o seu
seus afazeres com seus filhos, quem são casados, no seu casamento, com a sua esposa, seu esposo, com o seu trabalho. E pela nossa vida ser corrida, às vezes nós perdemos o foco e aquilo que é mais importante deixa de ser tão importante sobre a nossa vida. E o que nós fazemos com tudo isso? Nós colocamos as importâncias em outras coisas. E às vezes, muitas das vezes, nós damos mais importância ao nosso trabalho, à vida com os nossos amigos, e esquecemos de cuidar da nossa casa. E o grande problema de tudo isso é que vem acontecer situações para que o Senhor deseje despertar o nosso coração, para que nós nos tocamos e consigamos entender que o mais importante não está do lado de fora, mas está do lado de dentro da nossa casa. E Jesus ele deseja falar conosco, né, dessa maneira, nessa noite. Porque às vezes nós nos doamos muito ao familiar. Não estou dizendo que isso não é importante, mas às vezes nós nos doamos muito ao familiar, ao amigo, até mesmo o nosso trabalho. Existe mesmo até casos que nós preferimos estar dentro dos nossos trabalhos do que das nossas casas, por conta de problemas mal resolvidos. Mas o interessante é que Jesus ele entra na nossa casa. E pelo fato de Jesus adentrar na nossa casa, as coisas precisam mudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não nos adianta ser o melhor do lado de fora da nossa casa. Não adianta nos sermos o melhor no nosso trabalho e sermos o pior em nossas casas. Não adianta sermos o melhor para a vida para dentro de uma amizade e sermos pior na nossa casa. Não nos adianta chegar aqui, colocar um paletó, um terno, uma gravata e trazer a melhor mensagem que comova o coração íntimo das pessoas e sermos o pior de dentro das nossas casas. Mas eu glorifico o nome santo do Senhor Jesus. É que o Senhor ele deseja adentrar na nossa vida e adentrar na nossa casa para quê? Para colocar as coisas em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que alguém está enferma e a palavra do Senhor vem dizer que alguns que estavam dentro da casa se colocam agora em posição de quê? De oração. Para pedir pela vida da sogra de Pedro, pela vida da sogra de Simão Pedro, que estava enferma. A palavra do Senhor vem dizer que Ana estava estéril. Estava tempo, momento, e Deus muda a trajetória de sua vida. Por quê? Porque o texto diz que Ana costumava subir ao templo ano após ano para buscar e adorar o nome santo do Senhor Jesus. A melhor saída das nossas vidas em tempos de dificuldade e calamidade
será ainda a saída pela oração. O Senhor, Ele deseja movimentar o nosso coração no meio de tudo isso. E eu não quero colocar flores aqui e nem maquiar o texto, porque o texto diz que Jesus entra a casa, mas também pelo fato de Jesus adentrar a casa, existe um tempo para o Senhor ir de encontro ao problema. Jesus não vai adentrando a casa e já vai resolvendo o problema. Existe um tempo de Jesus movimentar as águas sobre a nossa vida. Existe um tempo de Jesus movimentar os problemas na nossa vida. E o fato dos problemas chegarem e adentrarem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, não significa que Jesus não está na casa. Não significa isso. Mas significa que Jesus também deseja se revelar de uma forma diferente sobre a nossa vida. E o que vai mudar a situação daquela casa não vai ser somente a passagem de Jesus, mas também vai ser alguém que se prontifica a rogar por alguém. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui desejava ou deseja que alguém que está lá também estivesse aqui, mas por conta da enfermidade não está. Mas Jesus está dando a senha nessa noite para a nossa vida. E qual que é a senha? A senha continua sendo. Qual que é a senha e a base? Continua sendo a base da oração. Jesus só vai mudar a minha vida e a nossa história se nós nos colocarmos diante do Senhor. E de que forma? Da forma que o Senhor deseja. E que forma e que desejo é? A forma perfeita e agradável. É tempo de nos colocar no prumo do Senhor. Se nós vamos olhar para a direita ou para a esquerda, nós vamos parar. Se nós vamos olhar para o que está na nossa frente, nós também vamos parar. Mas se nós olharmos para o alto, se nós olharmos para o alto, Jesus nos dará o norte para esta situação. Até que Ele toque. Até que Ele toque. Vejamos aqui que alguém estava enferma. E quantos de nós não temos alguém enfermo na nossa vida? E essa enfermidade também, não estou dizendo que é somente enfermidade carnal, mas também uma enfermidade espiritual. Muitos estão por aí entregues à bebedice, ao vícios, à fornicação, aquilo que se faz que é para afastar da presença do Senhor, e não tem força para vir buscar ao Senhor. Mas nessa noite Jesus está falando ao nosso coração, com entendimento, às nossas mentes, que a melhor saída é a oração. Porque a palavra do Senhor vem dizer, pelo fato de Pedro estar pregando e levando o Evangelho, o texto vem dizer que se levantam alguns e vem agora trancafiar a Pedro. Mas só que a igreja, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava a orar, estava a clamar o nome santo do Senhor. E com quê? Com propósito, com desejo. E qual era este desejo e propósito? Solta Pedro, era que Pedro fosse solto. E de repente
está o início do problema? Está na nossa casa. Muitas das vezes. Jesus, Ele deseja curar primeiro a tua casa. Jesus, Ele deseja curar primeiro a tua família, para te fazer um vaso, um instrumento de Deus. Existem muitas pessoas que Jesus vai usar a sua vida para levar o Evangelho até elas, mas o centro ainda é a nossa casa. Jesus deseja entrar primeiro na nossa casa. Os problemas precisam ser primeiro organizados lá. Não dá para chegar aqui se não organizar o problema lá em casa. E eu não estou falando de mérito, não. Eu estou falando de princípio. Os princípios ainda é a nossa casa. O principal ainda é a nossa casa. O que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa casa? Não adianta nada. E é por isso que antes que Jesus fizesse de Simão Pedro um grande ganhador de almas, Jesus primeiro precisava entrar sobre a vida, sobre a casa de Simão. E às vezes nós somos o Simão de nossas casas, que a qualquer momento nós queremos tirar a espada da bainha, se possível até mesmo cortar o pescoço. Mas eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Jesus entrou na casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus entra na casa, aqueles que estão na casa venham orar pela vida da sogra de Pedro. O texto diz que logo Jesus vai ter com ela. E quando Jesus vai ter com ela, o texto diz que Jesus toca ela. E quando Jesus toca ela, a enfermidade é deixada. E o que ela vai fazer? Ela vai servir. O Senhor, Ele deseja entrar na nossa casa com a finalidade de quê? De curar a nossa vida, curar as nossas feridas, sarar as nossas almas, com a finalidade de quê? De servir o reino do Senhor Jesus. Porque você vai ver no texto que essa mulher ela não vai ter fala, mas ela vai ter posicionamento. E o Senhor, Ele deseja posicionar as nossas vidas. De que forma? Da forma do serviço à casa do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas louvam o nome santo do